Com as últimas chuvas que caíram em Patos e região, muitas pessoas buscam açudes, rios, barreiros e até pontes como opções de lazer, mas é preciso ter cuidado e seguir as orientações para evitar qualquer tipo de acidente. Eu vou conversar com o comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Patos, Major Galvão, que vai trazer algumas dicas de segurança. Major, esse período de chuvas, né, as pessoas ficam felizes, né, com água, correndo em rios, em açudes e acabam aí às vezes se descuidando. Eu queria que o senhor alertasse a população e desse orientações sobre como se comportar diante, né, de um cenário como esse, que é de alegria pelas chuvas, pela água, mas também que precisa cautela. Isso. O nosso período de chuva é sempre uma alegria aqui para o sertão, tanto pela parte da agricultura, agropecuária, que traz riqueza, e também pela diversão. Só que nesse ponto da diversão a gente precisa ter cuidado. A gente começa a receber grandes volumes de água nos rios e nos açudes, e isso atrai a população para os banhos. Isso é comum, é compreensível, só que a gente tem que ter os devidos cuidados. O primeiro é que não se deve entrar num local que você não conhece. Às vezes aparentemente é raso e não é, ou então ali embaixo tem uma cerca, tem um toco que está encoberto pela água e você mergulha e fica preso. Então ter muito cuidado também na hora de fazer mergulhos. A pessoa mergulha achando que é mais raso e é muito fundo e a pessoa não consegue nadar, ou então o contrário, pensa que é fundo e é raso. Então a gente tem muito caso de trauma de coluna cervical porque a pessoa bate a cabeça e vem a ter um trauma grave por conta disso. Outro problema é a questão da embriaguez. As pessoas começam a beber e entram ali para tomar um banho e depois vão perdendo a noção da realidade. O álcool também tira um pouco da nossa reação, da capacidade de nadar, e isso pode causar um afogamento. Muitas vezes também as pessoas começam a brincar depois de se embriagar, fazer aposta, tentar atravessar açude. Então, muitas vezes quando a gente vai a um afogamento, o relato dos amigos que estavam é esse. A pessoa tentou provar que conseguia atravessar o açude, não conseguiu, chegou na metade, cansou, afundou, infelizmente vem a óbito. Outra situação que a gente precisa frisar em relação às crianças, porque nós sabemos da impulsividade, da alegria das crianças com essas brincadeiras, mas muitas vezes elas não sabem nadar. Às vezes vê um amiguinho que sabe, pensa que consegue também e não consegue, ou às vezes a correnteza é muito forte e ninguém consegue. Nós já tivemos casos aqui na Paraíba, infelizmente há alguns anos, em que várias crianças morreram juntas ao mesmo tempo, ao tentar atravessar um rio. Então é importante que os pais primeiro conversem com as crianças, informem, orientem para que não entrem na água sob supervisão e também evitar que essas crianças fiquem livres o suficiente para conseguir ir a um balneário ou a um rio sem que os pais saibam e que haja uma tragédia. Major, também é importante passagens molhadas cobertas por água e com a correnteza forte, também evitar tentar passar por esses locais. Isso, muitas vezes acontece esse tipo de acidente. Inclusive recentemente aqui na Paraíba nós tivemos também. A pessoa vê ali uma passagem molhada, a água está aparentemente rasa, mas a correnteza é forte. Então ela leva o veículo, esse veículo cai dentro da água e geralmente a pessoa não consegue sair, certo? Então, às vezes as pessoas conseguem sair, conseguem quebrar o vidro e muitas vezes não, principalmente quando é porta automática, vidro eletrônico. Então as pessoas pensam que está raso, mas a correnteza é forte. Então ela leva o veículo para a água e a pessoa termina se afogando. Então tenha cuidado, não arrisque atravessar nessas passagens, mesmo quando a quantidade de água for pouca. Pular de pontes também, que é muito comum, também precisa ter cuidado. Também. Inclusive aqui em Patos, acho que todo mundo já viu o pessoal pulando o sangrador do Jatobá, também na barragem da Farinha. Isso é extremamente perigoso. Primeiro, ali não é um local de banho, não é um balneário. Aquilo é um local de armazenamento de água para consumo. E também esse salto é extremamente perigoso. É uma altura enorme. Muitas vezes a pessoa bate na pedra, né, bate ali no dique do açude, antes mesmo de cair na água. E a gente já viu, até em vídeo divulgado em redes sociais, a quantidade de acidentes desta natureza. Então, ali não é local para mergulho, não é local para banho. E a gente orienta as pessoas que evitem esse tipo de conduta. A gente espera que as chuvas continuem e que as pessoas tenham todos esses cuidados para que essa alegria não se transforme aí em um transtorno, em uma tristeza. Exatamente. Tem que aproveitar nos locais seguros, nos locais conhecidos pela pessoa, naqueles locais em que sabe-se que o banho é seguro e não está arriscando em locais desconhecidos e muitas vezes a brincadeira termina em uma tragédia. Tô indo pro hotel, tá? Beijo. Should I turn it down, man? Don't worry, I just finished my call.
Aquele momento em que você se dá conta que já está falando inglês. No CCAA, você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you're speaking.